Olá, boa noite, alunos da EJA segunda etapa. Tudo bem com vocês? Mais uma aula aqui, a aula de hoje é literatura, dando sequência às nossas aulas para que vocês possam responder às atividades, né, relacionadas ao quarto bimestre. Hoje nós vamos falar sobre o modernismo em si, tá? E aí a gente retoma a Semana da Arte Moderna porque, como eu falei da arte moderna para vocês, então vocês vão ouvir eu repetindo muito essa história que eu comentei na aula passada, né? Então, o modernismo no Brasil ele teve como marco inicial a Semana da Arte Moderna em 1922, como eu falei para vocês, que ocorreu em São Paulo, né? A Semana da Arte Moderna. Então, esse momento ele é marcado pela efervescência das novas ideias e modelos. Lembrem-se que o modernismo ele foi um movimento cultural, artístico, literário da primeira metade do século XX, viu, gente? Primeira metade do século XX, certo? Ele situa-se entre o simbolismo e o pós-modernismo, certo? Então, a partir dos anos 50, ainda havendo estudiosos que consideravam o pré-modernismo uma escola literária, né? Havia aquelas que acreditavam na escola literária, mas na verdade o modernismo ele só se firma mesmo em 1922, tá certo? Contexto histórico: o modernismo ele surge no momento de insatisfação política no país, né? Isso em decorrência ao aumento da inflação que fazia a crise propulsionava as greves e protestos, né? Então, primeiro nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918. Então, o modernismo ele vem logo após o fim da Primeira Guerra Mundial, né? Então, assim, numa tentativa de reestruturar o país politicamente, também no campo das artes, estimulados pelas vanguardas europeias, que eu comentei antes com vocês, né? Encontra-se a motivação para romper com o tradicionalismo. Foi a Semana da Arte Moderna que marca essa tentativa de mudança artística, né? Nós temos aqui algumas características do modernismo: libertação estética, ruptura com o tradicionalismo, experimentações artísticas, liberdade formal. Aí surge a questão da poesia feita com os versos livres, né? Os versos livres são aqueles que não exigem a métrica nem a rima, né? O abandono das formas fixas, a ausência de pontuação, a linguagem bem-humorada, a valorização do cotidiano. E os principais autores modernistas nós temos Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, Raquel de Queiroz, Jorge Amado, né? Érico Veríssimo, Graciliano Ramos, Vinícius de Moraes, Cecília Meirelles, João Cabral de Melo Neto, Clarice Lispector, Guimarães Rosa. Então nós vamos dividir aqui o modernismo em três fases, certo? Três fases. De 1922 a 1930, nós temos a primeira fase do modernismo que nós vamos chamar de fase heróica. Tá? A fase heróica é aqueles que deram a cara a tapa, aqueles que tiveram a coragem e a ousadia de enfrentar o movimento, né? E aí essa fase heróica surge ali na semana de 22, né, da arte moderna, e aí eles buscavam uma renovação estética inspirada nas vanguardas europeias, o cubismo, o futurismo, o surrealismo, né? Aí esse período aí, ele caracteriza-se por ser o mais radical, que é aquele que está implantando o novo, né? Vocês sabem que tudo aquilo que é novo, há uma resistência, né? Então, eles se caracterizam por ser a fase mais radical e também pela publicação das revistas, os manifestos que eu citei para vocês antes, né? Que era para divulgar o movimento. Por exemplo, a revista Clason, a revista Clason de 1922, nós temos a Estética de 1924, a revista em 1925, Terra Roxa e outras, 1927, e a revista Antropofágica, 1928. Os manifestos, nós tivemos os mais notórios, foi a poesia do Pau-Brasil, de 1924, né? Nós tivemos o Manifesto Antropófago, né? Que trata a questão do antropofagismo. Uma das características
desse antropofagismo, que era devorar, né, a literatura estrangeira aqui. Então ela tinha essa característica, né, o momento antropofágico, né. Nós temos os manifestos regionalistas de 1926 e o manifesto Nhanguaçu Verde e Amarelo, né, 1929. Gente, os grupos que se formaram aí com essa nova geração, com essa nova escola literária, nós temos o movimento do pau-brasil, o antropofágico, né, que são os grupos. Eram grupos formados por artistas e eles faziam esses movimentos, né. Cada um se identificava com essa nova literatura, né. A segunda fase do modernismo, que é a fase da consolidação, que aí nós vamos chamar de geração de 30, né. A geração de 30 foi uma geração que nós podemos chamar fase de consolidação do movimento modernista, né. Esse momento ele é caracterizado por temáticas nacionalistas e regionalistas, com o predomínio da prosa de ficção. Esse período aqui nós vamos ver muito a questão da prosa da ficção, né. É um momento de amadurecimento. Na década de 30, a poesia brasileira se consolida, o que significa o maior êxito para os modernistas, né? Então, o movimento de 30, essa geração de 30, que é a fase da consolidação, nós vamos dar destaque muito para a questão da literatura regionalista, né? Nós tivemos vários autores regionalistas aí. A ênfase maior dessa literatura regionalista, ela se concentra mais aqui no Nordeste, né? Mais aqui no Nordeste. E aí vem a terceira fase, que é de 1945 a 1980, que é conhecido como fase pós-modernista. Não há um consenso ainda a respeito desse período, né? A respeito do término, não se sabe aí se terminou ou se continua, né? Isso porque muitos estudiosos afirmam que essa fase ela termina em 1960, enquanto outros defendem o fim dessa fase em 1980. Então não há um consenso. Há ainda os que consideram a terceira fase modernista que ela se prolonga até os dias atuais. Então, nesse momento, nós temos aí um predomínio e diversidade da prosa, como uma prosa urbana, a prosa intimista e a prosa regionalista. Além disso, surge o grupo de escritores denominado Geração de 45, que aí nós vamos chamar eles de neoparnasianos. Por quê? Porque eles buscavam uma poesia mais equilibrada, tá? E por fim, nós falamos aqui um pouco do modernismo lá em Portugal, que acontece num período diferente do nosso. Portugal ela se inicia com a publicação da revista Orfeu, em 1915, que marca o início dessa escola literária, influenciados pelas vanguardas europeias também. Os artistas portugueses eles pretendiam escandalizar a burguesia, renovando a arte. O modernismo em Portugal ele pode ser esquematizado da seguinte forma. Nós temos o orfismo, ou geração de Orfeu, que é de 1915 a 1927. O presencismo, ou geração de presença, de 1927 a 1940. E o neorrealismo, de 1940 a 1947. É assim que se divide. Então, de forma resumida, nós tratamos aqui a respeito do modernismo, né? Tá? Então, quero agradecer vocês pela atenção e dizer que vocês façam o estudo de vocês, pesquisem e respondam a atividade e me retornem, gente. Passem na escola, peguem o material impresso lá, com o Jailson, que vai tá impresso lá, vocês respondam nela, deixam lá que eu recebo, né? Eu já tenho aqui algumas atividades de alunos que já me entregaram aqui, ó. Semana da Arte Moderna aqui. Até alunos já entregando essa atividade lá, tá certo? Então, não esqueçam, entreguem, tá certo? Forte abraço a todos e até a próxima, né?